Humildade cristã. Neste vídeo vamos explorar a importância da humildade na vida do cristão, à luz da Bíblia, e com exemplos práticos e bíblicos, vamos descobrir como podemos desenvolvê-lo em nosso dia a dia. Amados, encontramos muitos exemplos bíblicos que nos mostram a importância da humildade e entrega a Deus. Personagens como Moisés, que liderou o povo de Israel com mansidão e submissão à vontade divina. Davi, o humilde pastor que se tornou rei e foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. José, que mesmo enfrentando adversidades e injustiças, manteve sua fé e confiança no Senhor. Paulo, que antes de sua conversão era conhecido por sua arrogância, mas após encontrar Cristo, tornou-se um exemplo de humildade e serviço ao próximo. Mateus, o cobrador de impostos, que abandonou tudo para seguir a Jesus e se tornou um dos 12 apóstolos. João, o discípulo amado, que demonstrou profunda humildade e amor em seus escritos. Poderíamos citar vários outros exemplos, como os profetas Elias e Jeremias, entre outros. E é claro, João Batista, que pregou com coragem e determinação, reconhecendo sua posição diante da grandiosidade de Jesus. A Bíblia diz em João 3 versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30, Nova Versão Internacional. No capítulo 3 do Evangelho de João, encontramos uma poderosa lição sobre humildade e entrega, proferida pelo profeta João Batista, a voz que clama no deserto, pregando o arrependimento, e preparando o caminho para o Messias, batizando as pessoas no Rio Jordão. Em meio à sua missão, João Batista reconhece sua posição humilde diante da grandiosidade de Jesus. Ele compreende que seu papel é temporário, e que o verdadeiro Salvador está prestes a assumir e iniciar seu ministério na terra. É nesse contexto que ele declara: é necessário que ele cresça e eu diminua, João 3,30. Ao declarar essas palavras, João Batista demonstra sua submissão total à vontade divina, e nos oferece um exemplo a ser seguido. Como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir o exemplo de humildade e entrega demonstrado por João Batista. Além do mais, outras passagens bíblicas nos incentivam a viver uma vida de humildade e consideração pelos outros. Por exemplo, em Filipenses 2 versículos 3 e 4, Paulo exorta os crentes a não agirem por ambição egoísta, mas a considerarem os outros como superiores a si mesmos. Da mesma forma, Pedro nos lembra em sua primeira epístola em 1 de Pedro 5 verso 5, parte B, e no versículo 6, que Deus concede graça aos humildes, e que devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Assim, podemos refletir sobre o exemplo de João Batista e as instruções das Escrituras, onde somos desafiados a praticar a humildade em nossas ações diárias. Isso implica reconhecer as habilidades e conquistas dos outros, apoiar seu crescimento, e estar disposto a ceder espaço para que outros brilhem. Em última análise, ao seguirmos o exemplo de João Batista, e nos submetermos à vontade de Deus, fortalecemos nossas relações, demonstramos um coração generoso, para construirmos uma igreja verdadeiramente centrada em Cristo. Muitos interpretam esse ensinamento apenas no contexto da relação entre João Batista e Jesus, mas é importante reconhecer que sua aplicação transcende esse contexto histórico. Jesus, como Rei e Senhor dos Senhores, já está exaltado ao mais alto grau. No entanto, isso não diminui a relevância desse ensinamento em nossas vidas hoje. Ao considerarmos o modelo proporcionado por João Batista e as orientações da Bíblia, somos incentivados a incorporar a humildade em nossas atividades cotidianas. E isso também implica em reconhecer as habilidades e conquistas dos outros, apoiar seu crescimento, e estar disposto a ceder espaço para que outros possam crescer. Um exemplo prático disso é quando nos encontramos em situações onde nossas opiniões ou ideias podem entrar em conflito com as dos outros. Em vez de insistir, podemos escolher praticar a humildade, ouvindo atentamente as perspectivas dos outros, considerando com respeito, e estando abertos a aprender e crescer com elas. A sua visão deve sempre estar com foco no seu crescimento espiritual. Além disso, podemos aplicar esse princípio em nosso ambiente de trabalho ou em nossos círculos sociais, reconhecendo e valorizando as contribuições dos colegas e amigos, mesmo que isso signifique que nossa própria importância ou reconhecimento momentâneo possa diminuir.
Ao fazer isso, demonstramos um coração generoso e comprometido com o bem-estar e o progresso dos outros, fortalecendo assim nossos relacionamentos e construindo uma igreja verdadeiramente solidária e encorajadora. Outro aspecto importante é o reconhecimento de que a humildade não significa fraqueza, mas sim uma força interior e maturidade espiritual. Quando escolhemos praticar a humildade, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que, sendo o próprio Filho de Deus, humilhou-se ao ponto de se tornar humano e servir à humanidade. Ao vivermos uma vida de humildade e entrega, não apenas seguimos o exemplo de João Batista e de nosso Salvador, Jesus Cristo, mas também nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para a construção de seu reino, onde o amor, a compaixão e o respeito mútuo são os pilares fundamentais. Quando escolhemos seguir esse caminho, estamos nos colocando em uma posição em que podemos ser usados por Deus para cumprir seus propósitos neste mundo. No entanto, precisamos reconhecer que esse é um desafio constante. No nosso caminho espiritual, enfrentamos obstáculos e momentos de fraqueza em que somos tentados a nos deixar levar pelo orgulho e pela autoimportância. São nestes momentos que precisamos nos voltar para Deus em oração, buscando sua orientação e apoio para perseverar em nosso compromisso com a humildade e no contato com os outros. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a humildade não significa negar nossos dons, talentos ou conquistas. Pelo contrário, significa reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que devemos dedicar à sua glória e ao benefício dos outros. Assim, ao praticarmos a humildade e a entrega em nossa vida diária, estamos participando ativamente do reino de Deus aqui na terra. Cada ato de amor e compaixão aos outros contribui para a realização da vontade de Deus e para o avanço de seu reino de amor e justiça. Nesse caminho de crescimento espiritual, a humildade também nos leva a buscar constantemente a transformação interior. Você deve se lembrar, eu sempre repito que a transformação vem de dentro para fora. E a humildade também faz parte desse processo. Ao nos entregarmos a Deus e permitindo que Ele trabalhe em nossos corações, estamos glorificando seu nome, deixando que Ele cuide de nós como Pai. Assim somos moldados à imagem de Cristo e capacitados a viver uma vida que reflita a sua infinita e maravilhosa graça. É importante lembrar que a humildade é um meio para um fim maior: a glória de Deus e o bem-estar de seu povo. Ao escolhermos viver uma vida de humildade e entrega, estamos demonstrando ao mundo o amor e o poder transformador de Deus em nossas vidas. Assim, ao praticarmos a humildade, abrimos espaço para que Deus opere em nós e através de nós de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Ele pode nos usar como instrumento poderoso para proclamar seu reino. Portanto, amados, que possamos continuar a buscar uma vida de humildade e de entrega à obra, confiando no poder de Deus para nos capacitar e nos guiar em nossa vida espiritual. Que possamos seguir o exemplo de Cristo. Em Filipenses capítulo 2 versículos 6 e 7 a Bíblia diz: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Bíblia King James atualizada 2001. Que cada passo que damos em direção à humildade e de entrega seja um testemunho vivo do seu amor e de sua graça em nossas vidas. E que Deus seja glorificado em tudo o que fazemos. Convido você a buscar uma transformação interior e que possamos, juntos, buscar a humildade cristã e deixar que ela brilhe em nossas ações, tornando instrumento de amor e paz no mundo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, pedimos que nos conceda a graça de cultivar a humildade em nossos corações. Que sejamos como João Batista, que reconheceu sua posição humilde diante da grandiosidade de Jesus. E que também possamos estar sempre prontos a servir e acolher os necessitados. Que nossa humildade seja um reflexo do seu amor e que traga glória ao seu nome. Amém. Amados, lembre-se, a humildade não é fraqueza, mas sim sua fortaleza interior. É a chave que abre as portas da verdadeira grandeza. Que a joia da humildade brilhe cada vez mais em sua vida. E para terminar, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 15 versículo 33. Que Deus nos abençoe sempre.